Olá pessoal, no vídeo de hoje vou ensinar como encontrar a melhor estrutura para a sua proteína de interesse. Então, para isso, vamos acessar o UniProt e pesquisar a nossa sequência de resíduos de aminoácidos da nossa proteína. Lembrando que existem diferentes formas para fazer essa busca da estrutura tridimensional, inclusive pesquisando pelo AlphaFold, né? Mas vou estar mostrando uma forma que é interessante para que você consiga justificar melhor a escolha daquela estrutura tridimensional. Pode ser que não tenha ali uma estrutura depositada no PDB, mas aí você pode utilizar um molde, né, para fazer ali uma modelagem comparativa e conseguir a predição do modelo da sua proteína de interesse. Então, mas primeiro eu vou mostrar aqui essa forma, né? E talvez em outros vídeos eu possa mostrar como fazer uma pesquisa no AlphaFold ou fazer modelagem comparativa, né? A partir de moldes. Mas é interessante que você faça essa busca. Então eu vou digitar aqui no Uniprot, né? Que eu coloquei aqui, uniprot.org, e vou digitar o nome aqui da minha proteína. Aqui, por exemplo, o GDF8. E aqui vai aparecer diversas proteínas depositadas no Uniprot. E eu vou escolher aqui o GDF8 humano, né? O GDF8 é a miostatina, né? Então ela é responsável por regular negativamente o crescimento do músculo estriado esquelético, né? Entre outras funções. Aqui já temos o GDF8, né? E aqui tem diversas informações no Uniprot que podem ser interessantes para você, né? Taxonomia da proteína, a que família ela pertence, a localização celular dessa proteína. Então você vai encontrar aqui diversas informações, né, sobre essa proteína. Inclusive até a estrutura dela, como podemos ver aqui clicando em Structure, e você teoricamente já poderia aí obter a estrutura da sua proteína. Mas eu não acho interessante você fazer isso, né? Uma vez que, por exemplo, eu poderia escolher essa estrutura aqui para representar o GDF8, já que possui aqui a melhor resolução, né? Lembrando que quanto menor a resolução, quanto menor o valor em angstrom, né? Melhor a resolução. Aqui, por exemplo, teria uma resolução melhor do que as outras estruturas depositadas no PDB. Porém, ela só cobre ali do resíduo 267 ao resíduo 375. Então, ali é uma pequena área da sua proteína, né? Então, pode ser que essa quantidade ali de resíduos de aminoácidos não seja interessante para você responder a sua pergunta. Talvez seja mais interessante ter uma cobertura maior, né? Inclusive também aqui a gente não tem a informação da identidade, né? Do quanto é semelhante a sequência de aminoácidos da sua proteína, né? Com a sequência dessa estrutura. Então, eu vou estar mostrando daqui a pouquinho como fazer essa avaliação melhor e conseguir selecionar melhor a estrutura do seu interesse, a estrutura que realmente represente ali melhor a sua proteína. Então, para isso eu preciso da sequência de aminoácidos. Aqui tem a sequência do GDF8, inclusive aqui com o tamanho dela de 375 aminoácidos. Então, vou clicar aqui em Download e vou copiar essa sequência, que é no formato FASTA, e vou salvar num bloco de notas. É importante ter a sequência da nossa proteína salva, né? Então, vou salvar. Eu vou criar uma pasta na área de trabalho. Com o nome da nossa proteína. Ok. E vou colocar aqui que é a sequência dela.
Pronto, já salvei. Vamos verificar aqui. A nossa pasta está aqui com a nossa sequência. Ok? Com a sequência copiada, agora eu vou vir no Blast. Você pode fazer a busca no Blast. E aqui em Protein Blast. E aí você vai colar a sequência da sua proteína que você pegou lá no UniProt. E qual é o objetivo? O objetivo é procurar fazer um alinhamento da sua sequência, da sequência ali do GDF8, com a sequência de estruturas tridimensionais que foram depositadas no banco de dados do PDB. Então você vai ter que selecionar aqui PDB. E aí você vai fazer um blast. Vamos aguardar. Pronto, já temos aqui o resultado da nossa pesquisa, né? Foi encontrado aqui 46 sequências, né? Que foram ali alinhadas e a gente consegue ali obter algumas informações que são importantes, né? Aqui, geralmente as primeiras, né, são as que apresentam melhores scores, né, que é avaliado ali cobertura, a identidade, uma série de questões. E aqui tem um código dessa estrutura, né, que foi depositado lá no PDB, que é bem interessante que a gente vai anotar. Agora vamos fazer uma tabela no Word. Isso é até interessante para você justificar melhor, né, a escolha daquela estrutura e para você escrever, né, seus resultados e até apresentar para o seu orientador, por exemplo, para justificar essa escolha. Então, eu vou fazer uma tabela, aqui um layout, estreito, orientação. A tabela é um pouquinho grande, né, então vou deixar aqui na orientação de paisagem e vou inserir aqui a minha tabela. Então, vou colocar algumas informações, como o código do PDB, naquela estrutura. Deixa eu fazer aqui mais uma linha, vou colocar aqui embaixo. Depois eu vou colocar o título em cima. Código do PDB, a cadeia, já que as estruturas que estão depositadas lá no PDB pode ser que estejam complexadas com outras proteínas, então é interessante que a gente saiba exatamente a cadeia da nossa proteína presente naquele PDB. Então, a gente também pode colocar aqui o nome da estrutura que está presente nesse PDB, o método que foi resolvido aquela estrutura, a resolução dela, o evalue. O evalue é importante para verificar ali a aleatoriedade daquele resultado. Então, quanto menor o evalue, né, quanto mais próximo de zero, melhor. A identidade, vou colocar aqui em porcentagem, cobertura, porcentagem, similaridade. Eu vou estar explicando cada um desses tópicos, né, para vocês entenderem melhor. E vou colocar aqui mutação. Lembrando que você pode avaliar outras informações também, né? Mas em princípio essas aqui são informações bem importantes na hora de escolher a sua estrutura. Então o que eu vou fazer basicamente é copiar e colar ali, né? Aqui é o nome da estrutura, a descrição dela. E você vai colar, né? Aqui o código do PDB com a cadeia. No caso aqui é a cadeia A dessa estrutura. O método que foi resolvido, e aí você precisa também estar consultando essa proteína lá no PDB. Então vamos abrir aqui o site do PDB e digitar ali o nosso código da nossa proteína. 6UMX.
Aqui temos a informação da resolução em angstrom e o método que foi obtido aquela estrutura, né? Aqui no caso foi difração de raio-x. O evalue, que é essa medida de aleatoriedade, aqui é de 0. Vamos colocando todas essas informações. A identidade, a gente pode clicar aqui. E aqui a identidade, no caso daqueles resíduos que tiveram uma cobertura. Acho que é mais interessante explicar um pouco sobre a cobertura, né? Aqui no Graphic Summary, nós podemos observar que a cobertura daquela proteína, daquela estrutura, da sequência daquela estrutura, com a nossa sequência de aminoácidos que fizemos aquela busca no UniProt, e podemos ver que tem aqui a primeira estrutura, tem uma ótima cobertura, né? Tem uma cobertura ali de, deixa eu ver aqui, de 93%, né? Que é uma cobertura, assim, bem interessante. Mas é interessante verificar se esses resíduos de aminoácidos, por exemplo, os 7% que não estão cobertos, né? Não estão presentes, que a gente consegue visualizar melhor, né? Aqui, por exemplo, esses resíduos de aminoácidos, que se eu não me engano são 23 resíduos, né, que representam esses 7%, não estão presentes nessa estrutura, né, se esses resíduos realmente são importantes ou não para cumprir o seu objetivo. Mas, geralmente, uma cobertura de, assim, de 93% é bem interessante para o nosso trabalho. Então, vamos anotar todas essas informações, né? A identidade, a cobertura, a similaridade. E qual é a diferença entre similaridade e identidade, né? A gente pode observar aqui a similaridade aqui, no caso, aqui foi semelhante, né? Ambos com 99%, mas a similaridade se refere a que, além dos resíduos de aminoácidos semelhantes, né? Porque, por exemplo, em uma sequência pode ter um resíduo de aminoácido, por exemplo, a glutamina, e fazendo o alinhamento na outra proteína também pode ter ali a glutamina, né? Então ali a gente tem, ali é mais referente à identidade, né? A similaridade vai além. A similaridade avalia também as propriedades químicas, né, envolvidas naqueles resíduos de aminoácidos. Então, por exemplo, pode ser que nesse alinhamento tenha ali uma leucina e no alinhamento da outra proteína, né, com o alinhamento entre as duas, pode ser que tenha ali uma isoleucina. Então são resíduos de aminoácidos assim com propriedades químicas semelhantes. Então a similaridade também avalia essa similaridade, né, entre os aminoácidos que foram avaliados naquele alinhamento. Não sei se ficou muito claro. Se vocês tiverem dúvidas, ainda podem colocar nos comentários. Porque, por exemplo, pode ser que naquele alinhamento tenha uma glutamina em um e uma leucina em outro, que são resíduos de aminoácidos um pouco mais diferentes. Então, não teriam ali propriedades químicas semelhantes. Então, a similaridade avalia também essa similaridade em relação a propriedades químicas da proteína, do resíduo de aminoácidos de uma proteína com a outra. Agora, também é interessante colocar o número de gaps, né? Que são aqueles espaços, né, onde pode não haver ali os resíduos cobertos. E é interessante que tenha ali o valor de 0%, né? Não tenha gaps. Deixa eu anotar aqui a similaridade.
e se tem mutação ou não. Então a gente vai vir aqui de novo no PDB, né, e verificar essa informação. Aqui no caso tem mutação. E aí nos casos que tem mutação, é interessante também você verifique depois que tipo de mutação é essa, né? Em quais resíduos, ou talvez só em um aminoácido, né? Porque pode ser que isso influencie também a sua, talvez seja um resíduo que seja importante na interação com uma outra proteína. Então é importante que você verifique, né, se houver mutação, onde que foi essa mutação e se isso vai influenciar no seu objetivo ou não. E ok, já temos todas essas informações e agora eu vou completar isso. Geralmente é interessante fazer pelo menos uma tabela com os 10 resultados, né? Para você estar verificando melhor qual seria ali a nossa estrutura que melhor represente a nossa proteína, né? Então eu vou adiantar o vídeo ou cortar o vídeo, né, para mostrar essas 10 estruturas já aqui na tabela. Pronto, galera, depois de um tempinho, conseguimos aqui completar a nossa tabela com os 10 primeiros resultados. Lembrando que isso também pode variar, né? Às vezes nem vai aparecer ali 10 resultados para você, então você vai fazer uma tabela com o número de estruturas que aparecer para você. Então agora eu só vou editar essa tabela, né, para ficar visualmente mais agradável e já volto. Pronto, já temos a nossa tabela um pouco mais organizada. E aí, a partir disso, podemos fazer uma melhor avaliação de qual estrutura seria o ideal para a gente, né? Para o nosso objetivo. Então, aqui são as informações
mais básicas, né, como o código do PDB e o nome da estrutura, né, o método que foi resolvido, e aí o que é mais interessante para a gente? A resolução dessa estrutura, né? Então, quanto menor for o valor, melhor vai ser para a gente, né? Mais interessante será. O evaluate, que quanto mais próximo de zero, né? É mais interessante para a gente, que indica ali que não foi aleatório aquela estrutura. A identidade, né? Quanto mais alta, melhor. A cobertura também, já que você geralmente quer ali utilizar toda a proteína, né? Então é interessante que tenha ali mais próximo de 100%. A similaridade também, e o gap, quanto mais próximo de zero, melhor. A mutação é importante, se você for escolher, né, uma determinada estrutura, verificar depois se essa mutação vai influenciar ou não na sua análise posteriormente, né? Seja de docking ou dinâmica molecular, por exemplo. Então, a partir disso, podemos fazer essa avaliação, né? Aqui, por exemplo, nessa estrutura que tem um código 5E4G, ela tem a melhor resolução se comparada às demais estruturas. Tem uma resolução de 1.50 angstroms, que é uma ótima resolução. Porém, tem uma baixíssima cobertura, né? Apenas 29% daqueles resíduos de aminoácidos foram ali cobertos, né? Então, 71% da proteína, né, não está presente nessa estrutura, né? E possui, apesar de ter uma identidade também interessante de 90%. Então essa proteína aqui, apesar de ter uma ótima resolução, a gente vê que não é muito interessante para a gente, né? Como podemos observar aqui, as demais também possuem uma cobertura baixa. Essas três últimas aqui é interessante porque elas possuem uma cobertura interessante de 87%, né? Porém, uma baixa identidade. Aqui, por exemplo, de 27% e nessas duas últimas de 29%. Então é importante, né, de novo, que a nossa identidade ali, né, que os resíduos de aminoácidos ali sejam semelhantes, né, sejam iguais, ou pelo menos que tenham propriedades químicas ali semelhantes, né, que a gente observa, que a gente olha isso através da similaridade. E a gente vê aqui que possui uma baixa identidade, apesar de ter uma alta cobertura. Então, podemos ver que essas três proteínas aqui são as mais interessantes para a gente, essas três estruturas, já que possuem uma alta cobertura, né, variando entre 88% e 93%, com um evaluate interessante, né, de zero, que é o melhor evaluate possível, altas identidades, né, entre 97% e 99%. Aqui possui, por exemplo, identidade de 100%. Né? Aqui 108 resíduos foram semelhantes entre a sequência de aminoácidos da sua estrutura, né, da sua proteína, com essa estrutura. Porém, a cobertura é muito baixa, apenas 28%. Então, 72% você não vai ter ali os aminoácidos da sua proteína, né? Então, o que acaba não se tornando interessante, a menos que você só queira esses resíduos mesmo que estão presentes ali nessa porcentagem de 28%, nesses 108 resíduos de aminoácidos. Né? E talvez essa seja uma proteína mais interessante para você. Mas, no caso geral, queremos ali a nossa proteína completa, né? Então, o mais próximo possível. É difícil de ter uma proteína ali, uma estrutura ali com 100% de identidade, né? E com 100% de cobertura, mas a gente tem que buscar o que seja ali mais ideal para a gente. Então, podemos ver que essas proteínas, essas três estruturas são interessantes, né? Possuem também aqui uma alta similaridade, um baixo número de gaps, né? Zerado. E aqui podemos, a partir disso,
verificar que as duas primeiras são mais interessantes para a gente, porque possuem uma resolução melhor se comparado a essa terceira estrutura, que tem o valor de 4,19 angstroms, apesar de não ter mutação, né? E aí, o que é interessante. O que eu faria nesse caso é avaliar essas mutações dessas duas proteínas, idade não representem um problema para o nosso objetivo, eu ficaria entre essas duas proteínas. Possivelmente escolheria a primeira, por ter uma maior identidade, mesmo que pouca diferença, né? Uma cobertura maior, assim como uma similaridade, apesar de ter uma resolução um pouco menor do que a resolução da segunda proteína, né? Mas, novamente, você precisa estar verificando, né, essas mutações, fazendo uma melhor avaliação, né? Mas, no geral, as duas estruturas já seriam interessantes para representar a sua proteína. Então, só vou dar uma editada aqui na tabela para ficar ainda melhor, né, visualmente. Pronto, aqui é só uma questão de design, né? Aqui está a nossa proteína, né? Deixa eu tirar aqui em cima. Pronto. E aqui está já a nossa tabela, né? Que pode ser apresentada, seja no seu trabalho, né? Você escrever depois a justificativa com base na resolução, né? No evaluate, na identidade, cobertura, similaridade e também outros aspectos específicos da sua proteína, né? E aí já é possível justificar melhor e apresentar esse resultado, né, da justificativa da escolha da sua estrutura. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe uns comentários se vocês tiverem dúvidas. E é isso, gente. Tchau!